Oi, gente, eu sou a Jacy Mochizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. Meus amores, eu conheci junto com vocês esse personagem que tá aparecendo aqui embaixo, tá? A gente reagiu à lore dele e vocês me pediram para reagir a esse vídeo aqui também, que tem por título Os Segredos, nome do personagem que eu não sei pronunciar, falas estranhas explicadas. Então é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Se gostarem, deixem o seu likezinho, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, sua sugestão para o próximo vídeo, se inscreve no canal e me segue também no meu Instagram, que é muito importante, tá? Então sem enrolar, bora direto pro react. Foi revelado finalmente um dos maiores mistérios do League of Legends. Quem é o demônio do braço de Jericho Swain? Entre outros mistérios, né? Quem são os observadores, a origem deles e quais as suas intenções? Afinal, o que querem os aspectos de Monte Targo? Ensinando magias poderosas para os humanos, escravizando deuses? Quais seriam as intenções desse Escravizando panteão? deuses? Quem é a rainha guerreira de armadura dourada de Valorant que se sacrificou e aprisionou o Darkin Varus no poço mágico do templo de Palas, em Ionia? Porque a mãe da Kayle e da Morgana que não é. O Varus foi aprisionado tempos antes das Guerras Rúnicas e a mãe das gêmeas surgiu durante as Guerras Rúnicas. Enfim, entre outros mistérios aí de Runeterra. Mas a resposta da primeira pergunta, quem é o demônio do braço do Swain, o Fiddlesticks responde: Raon, de acordo com as mitologias da nossa realidade, Nossa, tá? mano, eu Não não da sei realidade lidar de com Runeterra, essa é um voz. grande fidalgo do inferno gótico cristão. Ou seja, ele é um nobre aristocrata, ele é um conde, aliado de Lúcifer, que seria o rei do inferno, né? O senhor de todos os demônios. Ele é o 14º demônio de uma hierarquia de 72 demônios, de acordo com o Grimório, a chave menor de Salomão. Conta que o lendário rei Salomão de Israel, filho de Davi, conseguiu evocar 72 demônios do inferno, fazendo aquele clássico ritual de desenhar símbolos no chão, acender velas e tal. E ele aprisionou esses demônios em urnas de bronze. E evocar, nesse caso, é o termo correto, e não invocar, porque evocar é chamar pelo nome. Você precisa saber o nome verdadeiro do demônio para poder manipular ele e então fazer o que você quiser. Um pacto com ele, ou sei lá, exorcizar ele, ou mesmo aprisionar eles em urnas de bronze, por exemplo. Se você viu o filme Invocação do Mal 2 Não e o vi. ritual, você sabe do que eu tô Não, falando. também não vi. Os protagonistas precisaram descobrir os nomes Valak e Baal para poder exorcizar os demônios do filme. E esses dois demônios também existem no Grimório de Salomão. Valak é o 12º demônio e comandante de 38 legiões. Baal é o primeiro demônio e rei dos demônios. E a Riot Games é muito boa em adaptar mitologias, né? Lendas, fábulas, ícones históricos e outras referências. Então, certamente, usando o nome Raon e a mitologia por trás disso, eles vão fazer uma releitura, uma adaptação. Tanto que o Fiddle fala que ele é o primeiro de 10. Fiddlesticks da nação, Fiddlesticks descerão. A tradução não Eu não parece ter entendi, foi mantido o mesmo nada. significado, então escuta essa mesma interação em inglês. Fiddlesticks, end of men. Fiddlesticks, first of ten. O Nossa, Fiddlesticks, muito como é contado na lore, feio. ele é um dos 10 demônios ancestrais que surgiram junto do universo. Quando a realidade de Runeterra foi criada, nasceram primeiro Nagakabros, Aurelion Sol, o Homem Cinzento, que depois vai se partir em dois e se tornar os Kindred, e esses 10 demônios ancestrais. Eu tô usando aqui o termo demônio ancestral, em vez de só demônio simplesmente, porque existe outra categoria de demônios no LoL, né? A Evelynn, Tanckench e Nocturne são demônios diferentes dos demônios ancestrais que nasceram junto do universo. O Fiddlesticks tem interação com esses demônios menores, entre aspas. Ele fala o nome do demônio quando vê pela primeira vez na partida, e quando mata, ele fala o tipo de mal que aquele demônio usa para se alimentar. Nocturne, pesadelos, Tanckench, Vicious. Nossa, velho, eu fico... Segredos. O
O mais estranho dessas interações é que o verdadeiro nome do Tankenshi é desconhecido. Tankenshi, na verdade, é o nome de um viciado que selou pacto com o demônio do rio. Essa história é uma lenda contada entre a galera das Águas de Sentina e esse cara, o Tankenshi, é usado como exemplo para explicar de como que o demônio do rio manipula as pessoas e desde então Tankenshi se tornou meio que um apelido pro demônio. Isso pode significar então que a Evelyn não deve se chamar Evelyn e o Nocturne não se chama Nocturne de verdade. Isso são só convenções humanas para contar as lendas desses demônios. E isso parece também que, de certa forma, o Fiddle ele estaria omitindo o nome verdadeiro dos demônios para de repente resguardar eles, não sei. Porque, como eu falei, de acordo com a nossa mitologia, da nossa realidade, chamar um demônio pelo nome verdadeiro faz você poder manipular esse demônio. E não é isso que o Fiddle quer. Então, Raun não seria o nome verdadeiro do demônio Raun? Não sei, talvez não seja bem assim que a coisa funcione na realidade de Runeterra, mas o Fiddle revela que esse Raun é o demônio ancestral dos segredos, assim como o próprio Fiddlesticks é o demônio ancestral do medo. Está com medo! Raun, voltando à nossa fonte gótica, é conhecido por não roubar gosto da tesouros voz dos desse castelos cara, dos reis. No entanto, dá isso pode agonia. ser traduzido em um contexto mágico como a revelação de segredos dos outros astralmente. Ele também é capaz de destruir a dignidade dos homens e principalmente agir como um espírito divinatório e dizer todas as coisas, do passado, presente e futuro. Te lembrou alguma coisa? Alguma relação com o Swain, que descobre os segredos mais íntimos das pessoas? Ela alega que encontrou no túmulo da rainha Gélida. E eles acreditaram. Mas, diferente do Swain, o Fiddle não descobre exatamente o segredo mais íntimo das pessoas, mas sim o medo mais traumático da pessoa. Annie, me ajuda! Annie, Meu Deus. solte! A Annie perdeu a meia-irmã num acidente e não conseguiu segurar ela e salvar ela. Garen, irmão, não me odeie, por favor! O Garen sente muito medo do que pode acontecer com a irmã Luxana, caso descubram que ela é maga. Ao mesmo tempo que ele vive uma discussão ética interna dele. A vida inteira ele combateu magos e agora ele descobre que a irmã é maga, então ele deve protegê-la ou odiá-la. Jinx, é tudo culpa sua! Tudo culpa sua! Isso ainda não foi revelado nas lores, mas certamente vai quando Meu lançar Deus, a série é animada muito Arcane. Mas a Jinx macabro. provavelmente enlouqueceu depois de um incêndio traumático para ela. Luzinha! Quem chamou a Luxana de Luzinha pela primeira vez foi o Silas, que além de trair a confiança da Lux, também está ameaçando todo o reino de Demacia. E a fuga do Silas da prisão é culpa dela, da ingenuidade dela. Sarah! Sarah! Eu tô aflita, eu tô agoniada. Sarah, esconda-se! O Gunplank matou a mãe da Miss Fortune e incendiou a casa dela, enquanto que a mãe, nos últimos suspiros de vida, pede pra filha se esconder para poder sobreviver. Ela abandona o nome de Sarah e passa a se chamar Miss Fortune, buscando vingança contra o Gunplank. E ela conseguiu essa vingança. Eu já contei essa história aqui no canal. Estou sempre aqui, meu pequeno herói. Tão macabro quanto matar a mãe da menina Sarah, o menino Nunu também perdeu a mãe, Laika, vítima de ataque de bárbaros em Freljord, muito Eita. provavelmente orquestrado pela Lissandra. Willa, eu vou te salvar. Vacínora, vacínora, vacínora. Tá bom, O maior trauma chega da de Riven fala. foi ter feito Esse crueldades Scooby já em nome do fala Império de explicado, Noxus. tá ligado? E quando ela se exilou em Ionia durante a invasão, infelizmente, graças a LeBlanc e a sua espada rúnica de vento enfeitiçada, a Riven continuou matando mais pessoas por acidente. E agora ela busca redenção por tudo de mal que ela já fez. Vanis, não a machuque. É sempre bom compartilhar. O maior trauma do Silas foi quando ele descobriu o poder de absorver magia de magos. Isso quando ele ainda era só um pré-adolescente ainda. Ele era obrigado a trabalhar para os caçadores de magos usando o dom dele de encontrar magos em meio à Tadinho, multidão véi. de
cidadãos demacianos nascidos normais, entre aspas. Foi tentando proteger uma garotinha, falando pro caçador de mago Venice pra ele não matar a garotinha, que ele encostou na criança, absorveu a magia dela acidentalmente e causou uma explosão mágica que matou o Venice, o pai da garotinha e a própria garotinha. Por isso, sadicamente, o Fiddlesticks fala: é sempre bom compartilhar magia. Nem sempre, né? Sorria para nós. Eu interpreto que essa fala do Fiddle seja sobre ele ser uma entidade das trevas, ou das sombras, ou da profanação, e a Vayne luta contra tudo isso. O maior trauma dela foi ver a Evelyn matando e devorando os pais dela. E o Fiddle, sarcasticamente, como forma de piada, repete a fala da Vayne quando mata ela. As trevas devem temer a mim. Irmão, como pode nos trair? Lembra que eu contei sobre a Riven, que a espada rúnica de vento enfeitiçada continuou matando pessoas mesmo depois que a Riven tentou redenção? Pois foi a espada rúnica de vento quem matou o mestre do Yasuo, e por uma confusão e coincidência, espada rúnica de vento da Riven e técnica de vento do Yasuo, o Yasuo que foi acusado de ter traído o próprio mestre. O irmão Yone caçou pelo Yasuo, lutou contra ele sem dar chance de qualquer explicação e perdeu a luta e morreu. Indiretamente, a culpa pela morte do mestre não é só da Riven, mas também do Yasuo, e a morte do irmão mais velho Yone também. Então essas são algumas das interações, não todas, do Fiddle quando ele vê na alma do campeão o trauma que ele sofreu e sente medo de enfrentar. Assim como o Hawn revela para o Swain segredos dos campeões quando o Swain pega fragmentos de alma. Não só isso, mas eu quase bati no coronel lá. De semelhanças e diferenças entre os dois demônios ancestrais que a gente conhece agora, Fiddlesticks e Hawn, se você notou nesse vídeo que tá passando aí agora na tela, que é o tema do Fiddle lançado pela própria Riot Games, aos 1 minuto e 32 aparece alguns frames do selo de ritual de evocação do Fiddle. Eu pesquisei sobre esse selo e ele não chega nem perto de nenhum dos 72 demônios do Grimório do Rei Salomão. Se você quer saber como é o selo do Hawn, o Hawn da mitologia judaico-cristã mesmo, tá aí na tela pra você ver. E quando o Swain ele ulta e invoca todo o poder do demônio, ou na verdade quase todo, aparece o símbolo do Hawn de Runeterra por alguns frames ali. Comparando com o selo do Fiddlesticks, tá aí na tela pra você ver. Outra semelhança seriam os corvos, né? Mas na verdade são diferentes. Nossa, deve dar muito o problema tá na tradução pro português. Vídeos. Acontece que na lore detalhe do Fiddlesticks fala de crows, enquanto que na lore do Swain fala de ravens. Pro português, os dois ficam corvos, né? E perde essa distinção. E também crows e ravens são bem próximos, né? São espécies bem parecidas. A diferença entre elas está no bico, nos olhos, na cauda. Ravens são maiores do que corvos e voam geralmente em pares, enquanto que crows andam em bandos. Se você vê a forma do demônio Hawn cristão, é dito que ele tem a forma de crow e não de raven, como o Hawn do Swain. Vários outros demônios também têm formas de corvos, tanto de crow quanto de raven, e eles sempre são ligados a intelecto e sabedoria, porque corvos são animais muito inteligentes mesmo. Então faz bastante sentido essa relação. Na verdade, eu pesquisei de novo e eu vi que tem um problema de tradução, acho que entre o alemão pro inglês de repente, porque todos os demônios que tem com o nome de Raven para inglês, na verdade são corujas. Então todos os demônios que têm cabeça de Raven, na verdade têm cabeças de coruja, o que não perde o sentido sobre sabedoria, né? Coruja também tem esse aspecto de sabedoria. É mais ou menos eu como acho que acontece bem no Egito, mais, na verdade, que tem o Deus né? com cabeça de jacaré, Deus com cabeça de pássaro, de gato e por aí vai. Então, um resumo da obra, porque eu quero teorizar, apesar de já estar teorizando pra caramba aqui, né? Eu tô cheio de achismos e de suposições. Na verdade, tirando toda a parte que eu explico as falas do Fiddle, isso é canônico, tá? Isso é certo, isso é fato. Quando eu falo de demonologia, aqui é achismo, mas quando eu explico as falas do Fiddle, é fato. Então, um resumo da obra, para eu teorizar depois: demônios ancestrais são diferentes de demônios. Na teoria, o Fiddlesticks é mais poderoso que Evelyn, Tankenshi e Nocturne. E o Swain, por ter pacto com o demônio ancestral Hawn, também seria mais poderoso do que eles. Demônios menores, entre aspas, se alimentam de agruras humanas, de aflições, como pesadelos, agonia, vícios que os próprios demônios causam. Na verdade, são armadilhas muito bem planejadas para depois eles se alimentarem
alimentarem da desgraça alheia. Estranhamente, o Fiddle não tem nenhuma interação com o Shaco, o que me faz acreditar que o Shaco não vai ter um remake, nenhum rework durante muito, muito tempo, mas ele tá ali relacionado com o Fiddle e com o Nocturne. Isso significa que ele é um demônio sim, e talvez se alimente de loucura ou de sadismo, talvez. Enfim, alguma desgraça humana que não agonia, vício ou pesadelo. E na teoria, os demônios ancestrais fazem pacto com humanos não para se alimentar deles, mas para usar eles. E aqui é que começa a minha teoria. Na lore do Fiddlesticks, fala que um jovem e tolo mago tentou evocar o demônio, assim como Swain evocou o Hound. Eu teorizo de que o Fiddle, em vez de ter selado algum pacto com esse jovem e tolo mago, ele na verdade possuiu o mago. Assim como os aspectos do Monte Targon precisam de um receptáculo, de um avatar, de um arauto para representar eles em Runeterra, porque eles em si não se projetam fisicamente, vez ou outra eles dominam e possuem o corpo do avatar, como o aspecto da guerra Pantheon fez com o Atreus antigamente, até que o Atrox acabou matando ele, e o Atreus, que estava num estado de hibernação, acordou todo ferido, Atreus com a barriga é o cortada e o peito cortado. filho Outro do exemplo, Cleitinho. a Zoe, ela tem o livre-arbítrio dela, então ela escolheu vagar pelo universo durante alguns séculos, mas depois de uma hora que o aspecto do crepúsculo, acho eu que se cansou disso, sei lá, ele meio que força a Zoe a voltar para Runeterra e terminar a missão dela, que é mandar uma mensagem para os humanos, né, de que um grande mal está vindo e tal, aquela coisa dos observadores. Por isso é que a Zoe, ela entra no portal, mas ela logo volta, como se ela não pudesse controlar isso, tá ligado? É que ela não pode mesmo. O aspecto do crepúsculo não se comunica com ela através da voz, então ele fica fazendo isso, obrigando ela a voltar para Runeterra. O Fiddlesticks, então, possuiu o corpo do mago e começou a vagar por Runeterra, despertando os maiores medos das pessoas e se alimentando disso, como se fosse um demônio menor, entre aspas. O aspecto do crepúsculo, então, que eu acho que pode ser a Misha na época, não sei, trancou a chave à única felicidade do Fiddlesticks, que era justamente selar pacto com as pessoas e possuir o corpo delas. E desde então, sem essa capacidade, quando o Fiddle é atraído pelo medo e ele se manifesta aonde mais existe medo, ele tenta manifestar, ele tenta emular de forma bem decadente o que seria o corpo humano. Daí ele junta tralhas, que é o que acontece descrito nas lores. Em Freljord, que tem bastante medo porque existe muitas guerras entre as tribos e tem os observadores, ele juntou espadas, escudos, elmos que sobraram dessas guerras. Em Águas de Sentina, que tem muito medo das Ilhas das Sombras, ele se manifestou juntando destroços de embarcações afundadas. Em Noxus a mesma coisa, até chegar nos tempos atuais, em que ele conseguiu formar um espantalho mecânico, a coisa mais próxima de um ser humano que ele foi capaz de fabricar. Além disso, dentro da minha teoria, como é citado 10 demônios ancestrais, cada demônio representa um demônio interno, digamos assim, das pessoas. Ou melhor, um aspecto de uma agrura das pessoas. Então, existiria o demônio ancestral da agonia, que faz existir a agonia nos seres vivos. O demônio ancestral do pesadelo, do medo, do vício, do sadismo e por aí vai. 10 aspectos da desgraça. Assim como tem aspecto da guerra, da proteção, da justiça, do crepúsculo e etc. E esses demônios ancestrais não se manifestariam fisicamente, como o Fiddlesticks acabou fazendo. Eles usam avatares, como Swain é o avatar do Hound, é o avatar dos segredos. E a Evelyn, Tankenshi, Nocturne, eles só conseguem se alimentar de uma desgraça humana porque existem demônios ancestrais que fazem existir essas desgraças humanas. Assim como Nagakabros é a deusa do movimento, e o movimento no universo só existe porque existe Nagakabros. Entende? Só existe desgraça do mundo porque existe os demônios da desgraça. Enfim, essa é a minha teoria. Coloca aí nos comentários o que você achou, o que você pode complementar dessa teoria. Deixa o like, pelo amor de Deus, porque foi bem difícil de fazer esse vídeo. Eu tive que estudar demonologia em português, em inglês, em francês e em alemão, que eu nem conheço direito esse idioma. Mas eu queria ver se batia bem certinho as informações, tá ligado? E eu detesto errar nos vídeos. E eu também detesto faltar informações também. Então, né, tem que ser uma coisa bem produzida. Enfim, era isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Muito obrigado aos membros do Clube de Canais que apoiam o Universo Lúdico. Um abraço e até a próxima. Gente, que foda, velho, que foda. Como ele mesmo falou, né, no final do vídeo,
deve dar uma trabalheira enorme pra produzir isso aqui. Ficou muito massa, parabéns Universo Lúdico. Mas falando desse personagem, gente, falar pra vocês que vocês perceberam, eu acho que deu pra perceber, que eu tava com muita agonia ouvindo as falas dele. Juro a vocês, ouvindo aqui no headset, tipo, nossa, dá muita agonia. É muito macabro, de verdade. Eu tava quase pausando o vídeo pra respirar, pra depois voltar, porque já tava me dando uma sensação ruim, aquela voz esguiçada, aquele negócio assim. Mas é a proposta, né? E executaram perfeitamente. Foi muito legal conhecer mais um pouquinho sobre essa questão dos demônios aqui com vocês, sobre essa hierarquiazinha que eu nem sabia que existia. Cada vídeo que eu trago aqui pra vocês de League of Legends, eu percebo cada vez mais como esse universo, ele é, tipo assim, muito detalhado, ele é, tipo assim, muito gigante, de verdade. Imagina só se existisse um jogo de mundo aberto de League of Legends com todos esses universos, assim, eu acho que seria impecável. Eu queria que tivesse série, que tivesse filme. Vou encerrando o vídeo por aqui, eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também, tá? Um beijo enorme demais no teu coração, muita luz, sayonara, tchau!